Está dando para ouvir lá? Mais ou menos? Acho que esse é melhor. Melhor? Alô, melhor? É isso? É melhor, né? Bom, fico muito contente e honrado. Alguém já disse há muito tempo atrás que a honra a gente nunca sabe ser merecida, mas a alegria sempre a gente não precisa explicar a alegria. Então eu fico muito contente de estar aqui de novo. Acho que seria a terceira vez que eu venho e as minhas vindas são muito recentes, mas eu sempre, de fato, fico muito contente de estar aqui. E queria agradecer a professora Beatriz Furtado, a professor Edson de Oliveira, e em nome deles a todos os colegas, né, que possibilitaram o evento e a minha vida aqui. Peço desculpas, né, por não ter podido assistir aqui desde manhã. Eu dou aula até às 10 da noite ontem. Para mim seria complicado pegar o voo de madrugada e depois acho que eu não estaria assim muito centrado se eu tivesse varado a madrugada para aqui, mas peço desculpas, mas amanhã eu pretendo aqui estar com vocês, né? Bom, o Hector me explicou, mais ou menos a gente tem até as 8 horas, salvo engano, né? Isso? Então eu tinha pensado uma coisa, já estou cortando algumas coisas, mas a proposta, né, quer dizer, quando a gente conversou, pensando até no contexto de um evento que os pós-graduandos estão apresentando suas pesquisas, né? Eu queria também apresentar a minha pesquisa. É a primeira vez que eu apresento essa pesquisa assim, nesse formato articulado, né? Então, a rigor não está tão articulado assim, porque no fundo eu tenho muitas questões, muitos problemas, né? Mas o que eu pensei, para a gente poder também conversar, eu gostaria muito, se vocês não estiverem muito cansados, eu sei que foi um dia longo, né? Mas eu vou tentar, não sei, uma meia hora, 40 minutos, daí a gente conversa enfim. Bom, antes disso, não sei se mais era o seu Edson, sabia, tinha um pedido também, uma coisa que eu não me julgo capaz de fazer, mas eu acho importante, né? Que era um pouco fazer uma espécie de mapeamento da pesquisa da área de comunicação, né? A área de comunicação cresceu tanto, são tantos programas, tantas linhas, que se eu fosse tentar mapear isso já seria uma palestra autônoma. Mas eu acho muito interessante essa pergunta. Eu não sei aqui em relação ao programa de vocês se isso é uma questão, mas eu comecei a dar aula em 1997 e logo depois, assim, carne fresca, fui logo coordenador, né? Assim, então fui pego logo e comecei a tentar entrar num debate do que é a comunicação, a epistemologia da comunicação. Meu Deus do céu, agora todo mundo tem que ter um posicionamento teórico, não basta só fazer sua pesquisa, né? Então eu gostaria que vocês entendessem, talvez, o que eu vou falar dentro de uma linha. E foi o professor José Luiz Braga, dentro da polêmica, né, que se estabeleceu em determinado momento sobre os limites da área, né, que ele me fez uma pergunta que eu lembro sempre, eu acho uma pergunta muito pertinente. Houve muitas coisas que eu não achava absolutamente pertinentes e muito castradoras, né, nesse debate de epistemologia, de campo. Acho que a gente está enfrentando até hoje uma herança, né, que eu acho que é um pouco uma certa hegemonia de critérios que vem das ciências sociais, né, de métodos, talvez uma certa visão de história, de sociologia, né, quer dizer, por outro lado, uma pressão por certos tipos de debates que vêm das habilitações profissionais. Essas tensões ainda são visíveis hoje em dia, né? Mas eu fiquei muito pensando, assim, essa pergunta que o Zé Luiz me fez, ele fez assim: o que faz um estudo de arte ser de comunicação? No início eu achei, por que eu tinha que responder isso, né? Depois eu pensei que tinha uma pergunta séria mesmo, interessante, né? Se a gente está num campo, que a gente está trabalhando na graduação, na pós, e se a gente vem de várias formações, se a gente é antropólogo, se a gente é sociólogo, se a gente é filósofo, se a gente vem de artes, né? Por que a gente escolhe trabalhar aqui e não em outro lugar? Então não é assim meio porque eu passei em concurso, né? Então se a gente está interessado em estar nesse lugar, de fato, acho que tem que se perguntar em que medida as suas interfaces elas dialogam com o campo da comunicação. E eu acho uma pergunta séria, assim. Eu vejo assim
muitos colegas que às vezes são de filosofia, mas quando eles queriam estar no departamento de filosofia, não tem absolutamente nada do que os colegas de comunicação fazem, né? Quer dizer, então parece uma coisa meio esquizofrênica, né? Quer dizer, pelo menos uma coisa meio tensa, né? Então eu achava que essa questão era relevante. Eu não vou me alongar muito, mas é só para dizer, para pensar como a arte, que é o meu caso, né? Quer dizer, se situa dentro do campo da comunicação, eu e vários colegas de várias universidades, a gente começou a realizar encontros, né, que alguns conhecem também, que tem o GT na Compós, que é vinculado à área de comunicação e experiência estética, né? E isso foi um espaço que eu me senti muito acolhido, né, para, ao mesmo tempo, continuar com o meu interesse pela arte, pela estética, e ao mesmo tempo dialogar com questões do campo da comunicação, né? E essa ideia da estética da comunicação foi muito centrada numa noção da experiência, que é uma noção que atravessa muito das questões que eu venho desenvolvendo desde muito tempo, né? E também implicou um desejo meu de pensar em certas categorias, né? Que pudessem, categorias analíticas, categorias estéticas que são mais amplas, que atravessam várias linguagens, atravessam produtos culturais massivos, obras autorais, manifestações sociais. Então, a estética é sempre mais ampla, né, do que a arte, nós sabemos, né? E não era tanto uma questão de discutir uma linguagem específica, por mais, inclusive hoje eu vou falar aqui, talvez os meus exemplos serão muito de cinema, né? Mas eu acho que eu sempre me interessei mais por filmes do que por cinema. Eu acho que era importante que essas tensões se fizessem, né? Quer dizer, em produtos culturais massivos, como é que de repente alguém que estuda a telenovela pode dizer algo diferente sobre o Almodóvar, mas alguém que estuda Almodóvar vai dizer algo diferente da telenovela, como é que essas questões de alta cultura baixa, cultura massiva, elas dialogam e se tensionam, porque eles têm a sua proposta de obras autorais, a alta modernidade, vanguarda, trabalhos experimentais. Eu sempre achei que era importante dialogar, apesar de ter minhas escolhas, vocês vão ver no trabalho que eu faço. Então, isso não é propriamente um mapeamento, né, mas é o lugar de onde eu falo, dentro da comunicação, e que me fez ficar. Houve uma certa época que eu achava que eu devia mudar de departamento, né, mas depois passou, eu estou bem contente, a gente vai encontrando companheiros também nessa jornada, e eu acho que isso fica bem interessante, né? Então, isso é uma coisa, um pouco uma introdução, não sei se vocês vão se interessar, a gente pode voltar, quer dizer, depois, qualquer um dos, eu pensei assim, menos do que ler um texto, né, quer dizer, eu fui refazendo, já refiz 2 vezes, cada vez que eu refazia aumentava, então eu vou pegar alguns pontos que eu acho mais importantes para identificar o projeto no estado que está agora, então é meio uma coisa descritiva, e pensando sempre em problemas que eventualmente a gente possa dialogar, ou aqui, ou depois, ou enfim, a gente puder conversar amanhã, quando vocês quiserem. De fato, a primeira vez que eu falo assim, desse projeto, e oficialmente está começando agora esse ano, né? Então vamos lá. Primeiro, né, quer dizer, afetos, relações e encontros, né? E o que eu gostaria também de apresentar, no fundo, ele tem 2 partes esse projeto. Uma que é mais desenvolvida e que eu já avancei um pouco mais para preparar o próprio projeto, que eu chamei de afetos pictóricos, né? Já tem até texto publicado sobre isso. E a segunda parte é que essa parte que me interessa mais hoje em dia, que é o título que vocês pegaram no seminário, né? Quer dizer, que é o que eu estou me interessando mais agora, que é as relações de encontros. E um pouco para fazer a mediação dessa categoria aparentemente muito abstrata e multidisciplinar, que atravessa linguagens com a discussão de arte, no meu caso especificamente de filmes que foram realizados nos últimos 5 anos, eu achei que era importante pensar como os afetos são encenados. Então tem essa palavrinha encenação, em francês mise en scène, a gente usa a palavra encenação em português, porque eu não vejo muita diferença, se há, não sei. Mas eu acho que é uma forma de tentar traduzir certos debates conceituais encarnados em certos trabalhos, né? Então isso é um pouco que digamos assim, um mapa do que eu gostaria de falar, se eu conseguir, assim, se o tempo deixar eu não me enrolar muito, né?
existe um corpus, né, como toda pesquisa, né, os objetos, não é uma pesquisa meramente teórica, e eu não gosto de pensar os filmes como ilustrações de problemas teóricos, sejam eles quais forem. Eu acho que é sempre um caminho que deve, no meu entendimento, ser de mão dupla, né? Eu nunca fiz um trabalho estritamente conceitual, acho que mas eu gosto de teoria, né? Quer dizer, e acho que a boa teoria deve servir para alimentar, né? Quer dizer, a leitura que a gente estuda, né? E como é que os objetos, né, quer dizer, podem refazer essa teoria. Então eu gosto de ficar muito atento a esse movimento, né? Mas eu gostaria de falar muito rapidamente que, de fato, não foi uma coisa prevista. Eu não sou um especialista em cinema brasileiro, nunca quis ser, né? Quer dizer, e o que me move muito são sempre são coisas que me motivam, coisas que me estimulam, não necessariamente coisas que eu gosto, né, assim, no sentido que é sempre uma leitura simpática, né, assim, uma crítica simpática. Tem até dois orientandos meus que, com a minha opinião, falaram que eles gostam mais dos textos que eu escrevo do que certos filmes dos quais eu escrevo, né? Então eu não sei se isso é um elogio ou uma crítica velada, né? Quer dizer, se de repente eles vão dizer, meu texto é bem escrito, é interessante, ou eu estou, de repente, hipervalorizando certos trabalhos que não deveriam ser valorizados, né? Não sei, mas de fato acho que tem uma ideia. Para mim, a crítica é sempre uma espécie de acompanhamento, de estar com. E de fato, esse processo para mim de me aproximar do que alguns colegas, né, e aqui vocês devem ter essas referências, né, mas enfim, como o que o César Migliorini fez num texto dele bem interessante, que se falou muito de cinema pós-industrial, para falar de todo um processo de produção e distribuição no espaço contemporâneo, né, quer dizer, como o César, acho que veio aqui várias vezes, deve ter discutido com vocês, né? O próprio Queda, né, junto com o Delany, quando eles produziram esse termo, né, de cinema de garagem, né, quer dizer, ou a própria mídia, o jornalismo, né, quando se falou em novíssimo cinema brasileiro, que talvez seja o termo mais assim frágil, né, mas de qualquer forma, além dos termos, né, quer dizer, o que estava me interessando é que havia, né, uma nova geração de realizadores, né, que nos últimos 5, 3 anos, né, quer dizer, começaram a fazer curtas, depois seus primeiros longas. Isso, para mim, eu tive esse acesso muito em função de espaços muito específicos que estabelecem uma lente para mim, que foi a Mostra de Tiradentes, que eu fui nos últimos 6 anos, eu fui 5 vezes, né? E depois a Semana dos Realizadores do Rio de Janeiro, que eu tive contato com pessoas que em grande parte eram... Bom, eu tenho 47, idade para serem meus filhos, né? Então assim, não era propriamente uma companhia geracional, e eu nunca fiz filme, não tenho o menor desejo de fazer cinema, né? Quer dizer, não formei em cinema, o que não queria fazer, gostava muito mais de ver e de ler sobre, de estudar sobre, né? Mas eu me senti assim, muito fascinado, muito assim, não sabia por quê, mas foi por causa desse fascínio que eu comecei a ver, né, primeiro, né, e depois estudar, né. É claro que a gente não tem tempo aqui de identificar o que seria, assim, em linhas gerais, esse grupo, mas acho que algumas questões que eu acho que são importantes, né, serem lembradas, né. Primeiro, é claro que tem uma questão que vários colegas aí enfatizaram, que é o contexto da produção digital, né, que possibilitou o barateamento da produção, né, quer dizer, a possibilidade de regionalização, e cada vez mais que você tem, não é mais uma produção muito centrada no eixo Rio e São Paulo, mas você tem eixos que foram emergindo, produções fortes, de qualidade, com visibilidade nacional e circulando em festivais internacionais, né, quer dizer, desde Minas, Pernambuco, Ceará, mais recentemente Paraíba, né, quer dizer, Paraná, quer dizer, para falar pelo menos em estados que a gente tem, pelo menos que eu percebo, né, uma produção mais visível, né, mas eu acho que é um fenômeno que se produz muito, eu diria até que se produz demais, né, quer dizer, mas de qualquer forma esse é um dado que eu acho que é importante ser lembrado, né. Há toda uma discussão que essa forma de produção tem a ver com o contexto digital, tem a ver às vezes com questão de editais nacionais, editais estaduais, apoio de fundações, né, quer dizer, eu acho que
para além dessa questão da presença de outras religiões, a outros sujeitos, a outras formas de diálogo que muitas vezes não são vinculados exclusivamente à tradição do cinema brasileiro. Eu acho que se a gente quiser entender essa geração, é importante que a gente não apenas se inclui dentro de uma história do cinema brasileiro, né, mas há um diálogo muito inesperado, encontros que a gente não pensava que seria